Fala, meu amigo do YouTube, meu nome é Maurício, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui neste canal, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a vida do profeta Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Mas antes, amados, de nós entrarmos na vida do profeta Moisés, para nós entendermos todo o contexto, desde que Deus começou a se manifestar para o homem, começou a se manifestar para a nação de Israel, né? Nós temos que entender até como Moisés, como ele nasce, como que a família deles para no Egito. Ele nasce ali na escravidão, ali na época que o faraó estava escravizando de forma muito severa o povo de Israel. Mas é importante nós, aqui no estudo, o profeta Moisés capítulo 1, vamos pegar lá do início para que a gente entenda todo o contexto. Se você pegar as sociedades antigas, as sociedades do passado, cada uma vivia na sua religião, cada um seguia as suas crenças, cada um seguia a sua mitologia, a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia romana. Então cada um tinha as suas religiões, cada um acreditava em Deus da sua forma, da sua maneira. Mas só que um dia Deus decidiu se manifestar para o homem. E para se manifestar para o homem, ele escolheu alguém. E ele escolheu um homem chamado Abraão. Eu estou pegando aqui bem do iniciozinho para que você entenda toda a história, desde lá do início. Então Deus decide se manifestar para o homem. Então ele escolhe um homem chamado Abraão. Abraão morava numa cidade chamada Ur, que ficava ao sul da Babilônia, onde fica hoje o Iraque. Ele morava lá pelas regiões. Ele tinha 2 irmãos, ele tinha pai, né? Só que um belo dia, Deus escolheu ele e falou assim, ó, Abraão, saia do meio da sua terra, do meio da tua parentela, porque eu te mostrarei a terra que eu vou te dar por herança. E o que Deus fez? Deus manda Abraão sair. Então Abraão sai lá de Ur e vem percorrendo. Eu vou botar um mapa aqui, ó. Você vai ver o mapa. Você vai ver o mapa aqui no cantinho, que você vê uma linha vermelha, é o que ele percorreu. Ele saiu lá de Ur e foi percorrendo, passou por toda aquela parte, chegou a Jerusalém, aí teve uma época que ele parou lá no Egito e voltou até a terra de Canaã. E ali ele ficou como nômade, ficou peregrinando, né, nessa região. Mas Deus havia prometido que aquela terra seria deles. Então Deus chama Abraão. Abraão anda uma distância muito longe. Se você trouxer, hoje para você ter base, mais ou menos a distância, é como se Abraão tivesse andado a pé do Rio de Janeiro até Sergipe. E isso dá em torno de 1.823 quilômetros. O percurso, quase Sergipe, o percurso total de Abraão foi de 1.850 quilômetros. Isso parece pouca coisa, mas imagine a pé. Você andar da capital do Rio de Janeiro até o estado de Sergipe. Isso é muito longe para quem vai caminhando a pé. Então ele foi. Deus o chamou. E Abraão fez o que Deus falou. Saiu, ele foi até Canaã, onde hoje é Jerusalém. Ele foi por aquela região ali onde hoje é o estado de Israel. Ele ficou naquela região ali peregrinando. Aí várias coisas aconteceram na vida dele. Teve uma época que a terra teve grande fome, ele foi parar no Egito. E chegando no Egito, como a mulher dele era muito bonita, o faraó cresceu o olho para o lado da mulher dele, só que Deus interviu, falou, não vai dela, você não vai tocar. Porque quando Deus te chama, aquilo que é seu, Deus não vai deixar ninguém roubar. Aquilo que é seu, Deus não vai deixar ninguém tocar. E Deus sempre cuidou de Abraão. E Abraão se tornou uma bênção, Deus se manifestou para ele. Ele não tinha filho nessa época que Deus o chamou. Ele tinha 75 anos, talvez você que esteja vendo esse vídeo, talvez você tenha até menos de 75, e você diga, não, para mim não tem mais jeito, meus sonhos, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sempre almejei na vida, para mim não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, Deus chamou Abraão com 75 anos, Deus deu o filho para ele, ele tinha 100 anos de idade, e Deus o abençoou profundamente. Então nunca desista dos teus sonhos, porque Deus pode fazer um milagre para você. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac também é um escolhido de Deus, só que eu não vou me aprofundar um pouco aqui na história de Isaac não. E Isaac vai ter, aí ele tem 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó sempre brigou pelas coisas espirituais.
Jacó queria ser o primogênito. Aí teve uma guerra, teve uma mentira, porque quando Isaac já estava para morrer, o que aconteceu? A mãe de Esaú, de Jacó, mentiu dizendo que Isaac estava cego já, para abençoar, que Isaac queria abençoar Esaú, só que Jacó foi lá roubar a bênção dele. E o que aconteceu, amado, com isso? Só se você estiver ouvindo barulho, o carro cismou de passar logo agora. Mas o importante é a gente dar continuidade aqui na história. E o que aconteceu, amado? Jacó enganou o irmão ameaçou ele de morte, ele teve que fugir para uma terra, a terra de Labão. Aí depois ele retornou, encontrou com a família dele e teve todo aquele mover de reconciliação com o irmão, teve todo aquele mover da família ficar reunida novamente. Beleza. Aí depois vai dizer lá na frente que Jacó estava vivendo como peregrino, como o pai dele, lá na terra de Canaã. E nasce uma criança chamada José. Aí José, como eu já disse em outros vídeos aqui, que eu contei a história de que ele era muito amado pelo pai, só que os irmãos ficaram com muita raiva dele. Aí os irmãos venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, ele começou a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Tudo que ele fazia, Deus abençoava, prosperava, só que a esposa de Potifar começou a querer se engraçar para cima dele, ele não querendo, porque ele não queria desagradar a Deus. Aí ela fez uma calúnia a respeito dele, ele foi parar na prisão. Chegando na prisão, Deus deu a revelação de sonhos para ele de um padeiro, do faraó e do copeiro, e Deus falou através de José o que iria acontecer, até que o faraó teve um sonho. Estou resumindo de forma bem rápida assim. Até que faraó teve um sonho, ninguém conseguia dizer, ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro lembrou e falou de José. E José foi na presença do faraó. E quando José foi na presença do faraó, José revelou. E ali o faraó gostou tanto do como Deus deu a revelação para José, que o faraó falou: você vai ser governador do Egito. Para você entender agora como que o povo de Israel vai parar lá no Egito. José foi vendido como escravo, foi parar no Egito, a terra depois, ele virou governador, houve naquela região toda uma grande fome. A família de Jacó, que estava ainda com seus irmãos, estava lá em Canaã, eles vão até o Egito à procura de comprar comida, porque a notícia espalha que o Egito está vendendo comida. Eles vão até a região, chegando lá, os irmãos dele, José, reconhece eles. Aí tem toda aquela coisa que ele chamou para comer, eles não reconheciam José. Depois um ficou preso lá, mandou trazer o seu irmão Benjamim, até que depois veio Jacó. Então desceu Jacó, os 12 irmãos, desceu a família toda e foi morar com José no Egito. Então você vê que eu contei lá desde o iniciozinho, desde que Abraão morava em Ur, até que ele saiu da terra dele, teve seu filho Isaac, fui para Jacó, falei do nascimento de José, de como José foi parar no Egito, como ele se tornou governador. E agora o pai dele, os irmãos, desce para morar junto com ele no Egito. Só que passados muitos anos, aquela família cresceu. Eles se tornaram muito, muito, muito grandes. O número de população lá era gigantesco, era muito grande. Passados vários e vários anos. Só que passaram vários e vários anos, o faraó, ele não sabia da história, ele não lembrava da história, ou ele não tinha ele não dava valor para o povo de Israel, agora no nascimento de Moisés. Agora já estou falando de anos lá na frente. Aí vem, nesse tempo da escravidão, eu vou pegar aqui a palavra, para ler aqui a palavra, só que você vai ver que, se você quiser me acompanhar, a palavra vai estar aqui do lado, tá bom? E diz assim, ó, Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Aqui, amada, a gente está falando Êxodo. Êxodo significa a saída. Porque os cinco livros da Bíblia
Gênesis, o princípio, Êxodo, a saída, Levítico, Deuteronômio e Números, quem escreveu foi Moisés. Aqui está falando do nascimento de Moisés. Aqui já passou vários anos, a população cresceu um número gigantesco e nessa época aqui que Moisés nasceu, estava tendo que o povo estava sendo escravo no Egito. Aí, mas só que a mãe dele, chamada Joquebede, o que ela fez? Ela pegou aqui um junco, o betumou com betume e pés e pôs o menino, pôs Moisés. E pôs o quê? Pôs juncos à borda do rio. E ele via de longe. Por quê? Porque nessa época o faraó estava mandando matar os meninos. Os meninos que nasciam, os filhos de judeus, estavam sendo destruídos. Por quê? Porque o povo de Israel ele cresceu tanto que eles ficaram com medo. Se houver guerra no Egito e se esse povo partir para o lado dos inimigos, nós fatalmente seremos destruídos. O medo levou ele à loucura. Que loucura? A loucura de matar crianças inocentes. E muitas das vezes o medo nos leva a muitas derrotas, faz a gente ser insensato, faz a gente julgar de forma precipitada, faz a gente cometer muitos erros e ter muitas perdas. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O fato de eu estar aqui gravando esse vídeo, levando uma palavra para você, eu tenho certeza, é por fé, é que Deus irá me abençoar, Deus irá te abençoar e várias pessoas serão abençoadas através desse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada, e a tomou. E enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu um menino. Esse menino é Moisés. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Então disse sua irmã, a filha de Faraó. E isso é Miriam, que estava acompanhando a irmã de Moisés, que estava acompanhando para ver o que iria acontecer ali com a arcazinha ali onde estava Moisés. Então, moveu-se de íntima compaixão: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? A própria irmã dele perguntou: quer que chame uma das hebreias? Agora, ela era o quê? Ela era escrava. Aí a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Ou seja, olha como que a gente tem que ser estrategista. É muito provável que Joquebede, a mãe de Moisés, sabia que a filha de Faraó iria se banhar, geralmente por aquele horário ou por aquele dia. E o que ela usou como estratégia? Como ela usou a estratégia para salvar o filho dela? Ela falou: eu vou colocar aqui na hora que quem sabe a filha do Faraó não veja o menino e se comove. E talvez, muito provável, Deus deu essa estratégia para ela. Tem coisas na sua vida que Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia para você ser canal de bênção para seus filhos, para seu pai, para seus irmãos, para sua família, no seu trabalho. Acredite na estratégia de Deus. E a filha de Faraó vai e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Ou seja, olha só como que é a história. De escrava, ela se tornou funcionária pública, porque ela era escrava. A filha de Faraó deu agora o menino e ela se tornou o quê? Se tornou uma funcionária pública. Porque a gente tem que ser estrategista. Então, amado, e aí Moisés foi parar onde? Moisés foi parar no palácio. Depois da mãe dele ter criado ele por um tempo, aí Moisés foi morar com a filha de Faraó, porque Deus já estava preparando ele para ser um líder. Deus já estava preparando Moisés, como ele precisava, Deus queria que ele tivesse conhecimento, estratégia, que ele soubesse o que é um exército, que ele soubesse o que é estar no poder, que ele soubesse o que é governar. Então ele foi morar com a família real lá do Egito, ele foi morar com o faraó. Então, amado, para esse vídeo até não ficar longo, a gente
Veio de Abraão do início, veio depois de Isaac, Jacó, de José, que aí a família foi parar no Egito, aí cresceu-se muito o povo, aí o povo ele ficou muito grande, o faraó começou a matar as crianças, aí nós vemos aqui até o nascimento de Moisés, quando o pai dele toma por esposa Joquebede, da tribo de Levi, e tem esse filho, esse menino chamado Moisés, e como Deus o livrou da morte, fazendo com que a filha de Faraó passasse adotasse ele como filho, e ele foi para ser educado com a filha de Faraó. Então, amado, o primeiro capítulo eu venho até aqui, até o nascimento de Moisés, e como que Moisés chega até a família real de Faraó. Então aqui termina o primeiro capítulo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tá, um abraço, não se esqueça, inscreva-se nesse canal, compartilha também esse vídeo. E caso você queira contribuir com esse trabalho, com essa obra, para que outras pessoas também sejam abençoadas, vai estar passando aqui a chave Pix. Caso você sinta no coração, será muito bem-vindo a sua ajuda, tá? Agora, caso você não tenha sentido no coração, que Deus abençoe da mesma forma, e quem sabe um dia você sinta no coração, Deus fala contigo e você também possa abençoar esse trabalho. Grande abraço, fica na paz, tudo de bom.